Fala galera, tá começando mais um Nos Termos da Lei, podcast onde quase tudo depende. Hoje vamos para uma discussão super polêmica, recente, do mundo fitness e por que não dizer o mundo da saúde, né? Recentemente, acho que no meio de outubro agora, 2021, faz umas 2 semanas, saiu o resultado de um julgamento a respeito de uma lei. Eu vou até pegar minha cola aqui para falar para vocês. A Lei 13.454 de 2017, onde liberava a produção e comercialização dos seguintes medicamentos para que tem fins, né, de emagrecimento, combate à obesidade e tal. Pessoal, vocês me desculpem, não sou médico. O nome de remédio é, muito difícil de falar, tirando o primeiro, que na lei constava autorização da produção e comercialização da sibutramina, que eu acho que a maioria das pessoas conhecem, a anfepramona, a fenproporex e mazindol. Caramba, falei certinho agora sem gaguejar. Quando foi valendo, foi rapidinho. Eu estava aqui falando com o pessoal, eu gaguejei umas 30 vezes para conseguir falar, completar o nome do remédio. E foi julgada inconstitucional essa lei que liberava a comercialização e produção desses remédios. E para falar sobre esse tema, eu convidei aqui os meus queridos amigos que já participaram de outros podcasts, o Danilo, já participou outras vezes aqui, advogado, atua na área civil. Se vocês conhecem ele, ele já comentou muito sobre redes sociais. Ele também é um cara que ele é super ativo, dos esportes, pratica arte marcial, musculação. Beleza, Danilo? Fala, Pablo, beleza? Obrigado pelo convite, mais uma vez poder estar aqui com vocês e com toda a sua audiência. E vamos bater papo aqui e aprender bastante. Bacana. A Mari também está vindo aqui participar, já participou de diversos outros episódios, advogada também, atua na área do direito civil, trabalha bastante com direito imobiliário. Também ela é super fitness da academia, da Maromba também. Teve uma evolução incrível, tem uma história bem bacana aí nesse meio, né, do fitness mesmo, de superação. E, então ela de perder vai peso sem remédio. perder peso, exatamente. Ela com certeza aí vai ter uma visão bem bacana para trazer para a gente. Tudo bem, Mário? Tudo jóia. Prazer estar aqui de novo, conversando com vocês. Fazia tempo que eu estava sumida daqui, né? Uhum. E fiquei muito feliz com o convite para falar desse assunto, que eu acho que é tão importante e aborda várias temáticas, não só dentro do direito, mas a questão da saúde e da obesidade, que é tão complicado hoje, que traz uma série de prejuízos, e eu acho que é bem importante a gente conversar sobre isso, até como forma de colocar um alerta para as pessoas, né? Então, é bem interessante esse tema. Eu formei um Dream Team, pessoal, aqui para discutir sobre isso, porque nós três somos advogados, nós três somos bem ativos com relação a esporte, a exercício. Cada um de nós três tem uma história com exercício, com atividade física, com o próprio corpo. Então, a gente, além da visão técnica que a gente vai poder comentar sobre essa decisão, a gente também vai trazer um pouco da nossa visão pessoal com relação à atividade física, medicamento, emagrecimento, que eu acho que é essencial, não é só a gente discutir puramente o aspecto técnico da lei. E para introduzir esse assunto para vocês, como que funcionou essa decisão tal? Isso daí foi publicada essa lei que eu falei para vocês, onde autorizava a produção e comercialização desses remédios. E para você, vamos dizer assim, tirar a vigência dessa lei, atacar, tem algumas ferramentas
Bom, a principal é entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade, que é uma ação que ela vai ter efeitos gerais, vai ter aplicabilidade para todo mundo. Se é declarada inconstitucional, ainda é inconstitucional para todo mundo quando a gente fala de uma ação direta de inconstitucionalidade. E existe apenas algumas pessoas que podem entrar com essa ação, não vou entrar nessas minúcias também, porque, enfim, não é o propósito desse podcast ficar explicando que é uma ação direta de inconstitucionalidade, mas só para vocês se situarem, né, como tudo aconteceu. E uma dessas entidades aí que representa médicos tal, acabou achando que era prejudicial essa lei, a produção, a liberação da produção desses medicamentos, entrou com essa ação para falar, olha, essa lei é inconstitucional porque ela vai contra direito à saúde, que está na Constituição, direito à vida, que está na Constituição, além de eles terem alegado que o Poder Legislativo não poderia fazer uma lei liberando o remédio, falando que remédio que pode ou não ser produzido, porque isso, teoricamente, seria competência exclusiva da Anvisa, que é o nosso órgão regulador de diversas coisas, entre eles medicamentos e produtos e afins. Então, por esses motivos, eles entraram com essa ação, falando, opa, tá errado aí, não pode ter essa lei, vocês não podem liberar esses medicamentos fora no na nossa visão, nos nossos estudos, né, tem um parecer da Anvisa contrário a esses medicamentos, que eles dizem que, enfim, não se sabe ao certo quais são os malefícios que é causado dentro do corpo, que não teria um resultado tão positivo assim, então não valeria nem o custo-benefício, e por conta disso eles entraram com essa ação. Nessa ação participaram outras entidades também, como entidade que representava os farmacêuticos, os médicos que são endócrinos também, eles participaram, porque quando tem uma causa relevante, assim, onde o seu órgão de classe, vamos dizer assim, ele tem interesse de participar, ele pode participar nessa ação direta de inconstitucionalidade para dar os pitacos dele, basicamente é isso, e defender o ponto deles. E foi o que aconteceu, teve esse debate, e agora recentemente teve essa decisão do STF, que ainda não foi publicada, então a gente não conseguiu ter na íntegra a decisão para poder ler, ver direitinho os fundamentos de por que foi declarada essa inconstitucionalidade, mas eu adianto para vocês que nessa votação participaram 10 ministros, e desses 10 ministros, 3 eles julgaram improcedente, não deram provimento para essa ação, então eles declararam que era constitucional essa lei, e 7 ministros deram provimento para a ação de inconstitucionalidade e falaram, não, realmente você tem razão, essa lei é inconstitucional, não pode ser produzido nem comercializado esses remédios, e o fundamento, né, pelo que a gente tem de notícias, é que eles entendem que a Anvisa que teria que falar se pode ou não pode ser produzido, e não poderia ser o poder legislativo falar que remédio ou não que pode ser produzido e comercializado, além também deles terem entendido que esses remédios a gente não tem muita informação ainda para saber como que ele age dentro do corpo humano e quais são os riscos, então poderia causar muito mais malefício do que benefício essa liberação, então, portanto, foi julgada a inconstitucionalidade, ainda cabe alguns recursos, né, isso ainda vai se estender um pouco mais, mas a princípio é esse posicionamento que a gente tem dentro do STF, que esses medicamentos, eles não podem ser comercializados, pelo menos por enquanto não tiver uma posição aí, uma manifestação da Anvisa falando vamos liberar esses remédios de emagrecimento. E aí eu passo a bola para vocês começarem os comentários iniciais, quais são as primeiras impressões que vocês têm sobre essa decisão do STF. Eu posso começar? Pode, claro. Bom, inicialmente, eu acho que, assim, lógico, tem toda essa questão da judicialização da saúde, do STF entrar dentro de um
de uma área que, em tese, seria regulada por uma outra agência, no caso, a Anvisa, e traz algumas vezes descontentamento da população. Mas eu não sou contra eles terem feito isso. Até por conta da forma que esses remédios hoje eles são utilizados por todo mundo. Porque tudo bem, a gente tem alguns remédios, eles estão lá disponíveis, e a gente vê muitas pessoas que não se enquadram dentro de um quadro grave de obesidade ou de um quadro que precisa de um remédio que mexe com toda a parte do sistema nervoso central, que é o caso desses que foram proibidos hoje pelo STF, que são da família da anfetamina, e você tem muita gente usando isso a larga escala, sem nenhum comprometimento, sem nenhum acompanhamento, e isso a longo prazo traz um prejuízo. Então, se a gente tem um órgão que não fala sobre, ou que é omisso sobre, eu acho ok o STF lá e falou assim, não, gente, calma aí, vamos arrumar, vamos fazer isso acontecer do jeito certo, estão utilizando demais, ele faz bem, faz mal, o que acontece mais com esses remédios? Ele vai trazer mais benefícios ou mais prejuízos? E eu acho que eu não vi o processo inteiro, eu não vi a produção de provas que teve dentro desse processo, eu não sei quem tanto que foi lá falar, não, é bom, é ruim, o que os médicos falaram, não sei. Mas você olhando por fora, e eu, como eu já tive um passado que teve o uso de alguns remédios que eram com acompanhamento médico, eu sei dos prejuízos que isso pode trazer. Querendo ou não, quando eu tinha 14, 15 anos, eu fui diagnosticada com transtorno alimentar. E desde então, eu comecei a utilizar vários e vários remédios, e dentre eles, a sibutramina foi um dos, fluoxetina, topiramato, assim, o que tinha de remédio eu utilizei. E aconteceu que alguns desses remédios, eles me deixaram depressiva e com inclinação para o suicídio. Então, assim, assim, foi uma coisa super séria, tanto que em casa eu tinha 17, 18 anos, os meus pais, eles não deixavam moeda solta perto de casa, porque eu pegava aquilo, gastava em remédio, que eu queria ficar tomando remédio, eu comecei a tomar remédio para dormir, que eu queria ficar dormindo. Eles colocaram cadeado em gaveta com faca, as portas do carro, elas eram travadas, aquela trava de criança, porque eu já quis pular do carro. Então, quer dizer, a gente tem esses remédios que eles estavam sendo utilizados a larga escala, porque, querendo ou não, eu acho que essa questão até que a gente está discutindo hoje, ela não tem praticamente nada de jurídico. A única coisa que a gente tem de jurídico o STF colocou a mão, só. Tirando isso, a gente não tem nada de jurídico, a gente tem tudo de saúde e até um pouco de cultura e de social. Porque a gente sabe hoje o quanto que tem essa busca pela beleza, não é nem pela saúde. Eu acho que as pessoas que tomam esses remédios, elas não estão pensando em saúde, elas estão pensando no corpo, estão pensando em beleza, estão pensando em se enquadrar num estereótipo que foi colocado pra gente que é bonito. Qual que é? Ser magro. É isso. Então, as pessoas não pensam no que elas estão tomando, elas começam a tomar, eu sei um remédio aqui, não sei. E elas vão tomando, e eu vejo muita gente que utiliza, às vezes, alguns remédios, eu falo isso até por causa de uma amiga minha, viu? E ela, Má, toma, esse remédio é bom, e era sibutramina, depois fluoxetina, mas eu perguntei pra ela, eu falei assim, você tá fazendo alguma atividade física? Ela, não. Uhum. Eu falei assim, ele só tá esperando milagre, né? Porque você só tomar um remédio não vai adiantar nada. Tipo, eu me mato 2 horas por dia na academia e eu não tenho resultado, imagina você, sabe? Exato. Então, e aí eu vejo que acontece muito isso das pessoas, sabe? Eu achei importante essa decisão do STF, talvez até é uma decisão que coloque de novo esse tema dos remédios de emagrecimento como foco para as pessoas pensarem e repensarem no uso que está acontecendo, de tentar procurar um médico, procurar alguém para dar um encaminhamento, para não tomar remédios que
juntos podem causar um prejuízo, que foi o caso que aconteceu comigo, e isso meu médico tinha passado, só que para mim não funcionou. Eu tomava um e falei assim, não tá adiantando, aumenta e toma esses 2 juntos. Deu uma combinação bombástica para mim. Em 6 meses eu tava doida. E assim, não que eu seja normal hoje, mas tem mais doida. E aí são coisas que eu acho complicado, que deve sim ser posto dentro, às vezes, da sociedade para discutir, para refletir. Porque muitas vezes, às vezes sai assim, uma matéria, tal remédio faz mal. Tal remédio de emagrecimento faz mal. As pessoas, na hora que elas olham aquilo, quem quer emagrecer, eu sei, porque eu já fui assim. Na hora que olha, por que faz mal esse remédio? Porque ele é muito forte, não sei o que. Então eu vou tomar. Porque se ele é muito forte, não, ele faz efeito. Ele é bom. Só que você não pensa nas consequências. Quem quer emagrecer, quem que é paranoico com essas coisas, vai atrás. Eu fiquei a minha vida inteira fazendo isso. Aquele efeito sanfona. Toma remédio, vai em médico e volta. E não sei o que, e volta. Até que eu falei assim, gente, eu tô para fazer 30 anos, não é esse tipo de vida que eu quero ter. Eu tenho que parar de pensar só no corpo, tenho que parar de pensar só na estética, que os outros vão pensar se eu engordei ou não, e começar a pensar em mim. Porque aí nisso eu já estava desenvolvendo hérnia, porque eu fico muito tempo sentada e já estava começando a ficar torta. Eu falei assim, eu tenho que pensar em mim. Eu não quero ser aquelas velhinhas que os netos precisam ficar carregando para todo lado. Eu quero ser uma velha saudável, eu quero ser aquelas velhas ativas que correm Norte Santos. Quero ser esse tipo de pessoa. Aí eu comecei na minha saúde. E foi aí que eu catei e falei assim, não, vamos lá. Vamos lá, academia todo dia, acorda cedo, bikezinha, vai correr, à noite faz um reforço muscular, pensando na saúde. Hoje eu não tomo remédio, graças a Deus. Não precisei tomar remédio, eu perdi quase 20 quilos de 2 anos para cá. Tudo na base de saúde. Perdeu na raça, né? Foi exercício e dieta. Fiquei com esse negócio de remédio na cabeça. Só que eu dar um estalo, eu tava já quase com 90 quilos para, entendeu? Dar uma acordada. Então, eu acho importante, sim, o STF ter feito esse julgamento, ter proibido alguns tipos de remédios. Eu acho que deve ser muito mais controlado esses remédios para emagrecimento. Não deve ser aquela coisa que você pega que nem pega a camisinha em posto de saúde, porque a gente sabe que estava acontecendo isso. Era muito fácil você chegar lá, receber qualquer coisinha, toque uma anfetamina para você tomar. Não é assim que funciona. É um remédio que ele tem vários, eu acho, muito mais malefícios do que benefícios. Então, tem que ter uma regulamentação séria, tem que ser controlado, e eu estou, assim, super de acordo com o que foi posto. Uhum. E você, Danilão, o que você acha de toda essa situação, essa decisão que o STF deu agora? Então, quando eu tomei conhecimento da decisão, né, do STF, foi através da headline de notícias, né, de jornais. E eu achei até que era uma decisão mais abrangente, né, que dizia basicamente a STF proíbe comercialização de remédios para emagrecimento. Aí eu pensei na hora, nossa, mas que absurdo, né? Proibir a comercialização de qualquer remédio para emagrecimento. Não fazia muito sentido. Só que aí, claro, fui buscar informação, né, sobre o que tinha ocorrido, e então eu tomei conhecimento de que, na verdade, um grupo, né, de 3 remédios haviam sido proibidos nessa ADI. E é uma coisa que ficou meio estranho, porque lá em 2011, esses remédios que você mencionou, Fepramona, Femproporex e Mazindol, né, eles já tinham sido proibidos pela Anvisa, porque eles não tinham os efeitos comprovados, né? Eles causavam mais malefícios do que benefícios. E, por conta disso, a Anvisa proibiu a comercialização desses remédios. Em 2017 veio uma lei que ela basicamente autorizava a comercialização desses mesmos remédios, acho que com o acréscimo da subutramina. Isso, é. Então,
poxa, uma lei ela é criada com base em anseios da sociedade. É assim que ela tem que nascer. É dessa forma que as leis surgem, ou pelo menos é dessa forma que elas deveriam surgir. E então não faz muito sentido, não parece muito razoável uma lei ser criada apenas e tão somente para liberar a comercialização de 4 remédios, né, de 4 medicamentos. Me parece, né, posso até estar enganado, que isso tem um pouco de lobby, né, uma legislação que passou a vigorar por conta de uma pressão das indústrias farmacêuticas interessadas em comercializar esses medicamentos. E quando o STF julgou procedente a ação, proibindo a comercialização desses remédios, a própria Anvisa se manifestou, concordando com a decisão, porque a própria Anvisa já havia, como eu disse, em 2011, proibido a comercialização deles, e ela diz que esses remédios eles não apresentam eficácia, com resultados absolutamente insatisfatórios no médio e longo prazo, além de trazerem efeitos colaterais que incluem risco de dependência, aumento de hipertensão arterial e problemas psiquiátricos. E aí vai muito do que a Mariana disse. Cada remédio, né, cada medicamento, ele gera um tipo de efeito, né, nas pessoas, seja no sentido do resultado que se busca, né, no caso, emagrecimento, etc., como também nos efeitos colaterais, né? Então, em algumas pessoas esses efeitos são mais a menos, em outras pessoas esses efeitos já vêm com muito mais carga, muito mais força. Então, com base nisso, eu achei que também concordo que a decisão ela foi correta. Eu não vejo que é uma função do Poder Legislativo legislar sobre distribuição de medicamento, né? Isso, de fato, cabe à Anvisa, né? Eles mal conseguem legislar sobre temas muito mais rasos e superficiais, né? Que já é feito um monte de lambança, quanto mais com relação a um tema tão técnico, né? Que é esse. Por mais que exista todo o procedimento antes da criação de uma norma, tem as comissões, etc., e vem gente de todos os lados dar suas impressões, suas opiniões, né, e seus argumentos, mas, via de regra, a legislação ela foge muito do ideal na prática. Então, eu acho que está correto. Eu não acho que deve ter uma saga contra a comercialização desses remédios, desses medicamentos. Eu concordo com a Mariana de que o poder destrutivo que eles causam, que esses remédios causam na sociedade, né, e nas pessoas principalmente nas pessoas que demandam do uso deles, é tremendo. Mas aí eu acho que tem um problema muito mais profundo, que é a conscientização da própria classe médica, né? Que, claro, eu não sou médico, não tenho muita condição de me aprofundar no assunto, mas você vê invariavelmente médicos receitando remédios que não servem para aquele tipo de pessoa, para aquele tipo de paciente. No Brasil aí afora, aí eu acho que a Mariana até tem condição de falar melhor. Ela mesma disse, né, o médico passou para ela um remédio que causou um efeito colateral muito devastador e aumentou a dose. Ora, o resultado tinha que ser outro, para tudo, né? Vamos buscar uma outra linha de tratamento, né? Uma outra linha vamos analisar melhor. E você vê, às vezes, médicos receitando remédios que são para uso de tratamento de diabetes e o pessoal usa para emagrecimento. Então, muda tudo. E o resultado, ele é, muitas vezes, grave, né? Então, isso eu acho que é um pouco antes que tem que vir ainda essa discussão. A comunidade médica, né? Claro, eu acredito que seja a minoria que utiliza dessa prática,
mas e tem também aí lobby de indústria farmacêutica, você tem aquelas meninas que vão vender, oferecer, né, os medicamentos para os médicos, cada uma definindo a sua indústria lá, e quanto mais ele receitar, mais benefícios ele tem, e isso é uma coisa que ninguém fala. Principalmente quando você vai para o setor de prótese, né? Você precisa vários médicos, o pessoal da indústria, da mesma coisa, da mesma forma. Ó, preciso indico para você essa marca aqui de prótese, etc. O que tem denúncia, saiu na imprensa, de médicos indicando cirurgias para colocação de prótese nas pessoas que nem precisavam. Então, é uma coisa muito grave que, como eu disse, a gente precisava analisar essa questão com mais seriedade do ponto de vista da responsabilidade dos médicos que estão receitando esses remédios. Então, mas, no geral, eu acho que a decisão ela foi correta e é complicado, né? Como a Mariana falou, todo mundo busca uma forma de fazer rápido, né, de resolver. A gente está sempre atrás de um hackzinho para conseguir emagrecer o mais rápido possível com o menor esforço possível. E não é assim, né? E depois a vida cobra, né? O corpo, ele cobra da pessoa todas as decisões erradas que ela tomou no passado. Não precisa ir longe. Você pegar o pessoal, né, também da academia, sempre, né, essa questão que a gente está falando da busca do corpo perfeito. Pô, os anabolizantes, problemas dos anabolizantes estão aí para fazer isso. O anabolizante que o pessoal toma para ficar bundudo, coxudo e peitudo, eles são remédios também. Eles são remédios para quem, tipo, tá ouvindo e não faz a mínima ideia do que é um anabolizante. Ele nada mais é que um remédio, mas que ele tem uma finalidade médica que usam para outra. Então, por exemplo, diversos anabolizantes, eles servem para, por exemplo, pessoas, pode ser tanto mulher quanto homem, que está com uma deficiência muito grande de testosterona, que tem uma deficiência de massa muscular e precisa tomar um medicamento para ajudar aí no desenvolvimento da massa muscular, e aí acabam usando esses remédios, desvirtuando o uso dele para performance, para ganhar músculo e tudo e tal, né? Eu acho que assim, problema que essa decisão chega na sociedade e, claro, as pessoas, a maioria não tem conhecimento jurídico, não é formado igual a gente, então elas unicamente, como quase qualquer coisa, vão pegar, principalmente as pessoas que são a favor de usar o remédio, quer usar para ter algum resultado, vão falar, puta que pariu, esse STF só fode com a gente, olha essa decisão, absurdo, meu, não, vamos ter que fechar o STF e tal, e só que não para pensar assim. Eu concordo com o argumento da questão da competência. Quem que é que tem que falar sobre isso? É o órgão regulador, é a Anvisa. A Anvisa, que é uma autarquia do Poder Executivo, tem que falar se pode ou não pode. É competência deles. Isso daí tem lei falando isso, né? Tem lei falando que a Anvisa é responsável por falar os produtos, medicamentos que podem ou não ser produzidos. Então, tipo, não pode chegar ao poder legislativo e falar, beleza, foda-se o que vocês estão falando aí, Anvisa, mas a gente vai liberar. E aí entra numa questão muito perigosa, que foi o que o Danilo ele falou. Tipo, chega as empresas farmacêuticas, fazem um lobby com os nossos legisladores, né, que a gente sabe que são pessoas extremamente corretas, não são nada corruptas, né, não rola dinheirinho lá no Senado, nem nada, e simplesmente fala, vamos liberar aí, meu, vamos abrir as pernas com esses remédios aqui que a gente quer ganhar dinheiro. Todos esses remédios que eles estão relacionados com essa parte do físico, da beleza e tudo mais, eles são extremamente consumidos, tanto de maneira regular quanto da forma informal, né, no meio underground aí. Então, as farmacêuticas querem mais é que seja liberado para elas venderem para caramba. E é claro que ia ter um lobby. Só que dentro, às vezes, de uma agência reguladora, não que não possa existir isso dentro e ter uma certa corrupção.
mas eu vejo que é diferente, que talvez seja um pouco mais difícil, eles têm uma responsabilidade maior dentro da agência reguladora de falar o que pode e o que não pode. Então, eu concordo com o argumento que teve na decisão de que realmente o legislativo ele usurpou, né, a competência dele ao falar que ao legislar sobre isso, falar que medicamento pode ou não, é a Anvisa que tem que falar sobre isso. Só que beleza, a gente tem essa questão da competência de que, quem pode falar aí que medicamento a gente pode tomar ou não? Só que sempre vai entrar uma carta branca, né? São os princípios que eu falo, com certeza não deve ninguém falar isso, mas é tipo, os princípios são meio carta branca, que é, por exemplo, na verdade, os direitos, que é o direito à saúde e direito à vida. Então, beleza, a gente vai falar sobre a competência. Quem pode falar que remédio a gente pode produzir ou não, mas sempre vai ter o direito à vida e direito à saúde que vai entrar no meio, e às vezes ele vai poder atravessar a competência. Porque imagina, por exemplo, a Anvisa, ela proíbe um remédio que a gente sabidamente não tem nenhum problema para a saúde, não tem nenhum efeito colateral e ele é super bom. Sei lá, por exemplo, dipirona. A Anvisa fala, não pode mais produzir dipirona, né? E aí o pessoal, começa a se fuder brabo, ou qualquer outro remédio que eu não tenho conhecimento porque eu não sou médico, mas fala, não pode mais produzir, sem, tipo, sei lá, dar qualquer, desculpa, esfarrapada. Obviamente vão entrar com uma ação e falando, não, não sei o que, direito à vida, não pode fazer isso daí. Ah, mas a Anvisa que pode falar sobre isso. Beleza, mas existe o direito à vida e o direito à saúde, então cai por terra. Então, eu acho que tem essa questão da competência, mas o direito à vida e direito à saúde vai ser sempre uma carta branca para abrir a discussão sobre isso. E eu estou comentando sobre isso porque, como eu dei uma olhada no processo, que ele é digital, só não saiu o acórdão, eu tenho medo de como essas decisões são feitas, porque você começa a abrir precedente para falar sobre saúde dentro do judiciário, a gente tem lá os ministros falando o que eles entendem que é correto ou não para a saúde, sendo que eles não têm formação em medicina. Porque só para vocês saberem como funciona essa ação direta de inconstitucionalidade, não se tem uma perícia dentro dela. Então, simplesmente vai chegar aquela entidade, aquele órgão que pode falar que uma lei é ou não constitucional, e vão vir os interessados para falar, para apoiar ou não, para argumentar contra. Só que vejam, só tem parte interessada falando. Então é claro que cada um vai puxar a sardinha para o seu lado, vai pegar um estudo, um laudo que favoreça o lado dele e não vai ter alguém imparcial falando, olha, a nossa opinião sobre esse tema é essa. Como, por exemplo, não houve isso nessa ação direta de inconstitucionalidade. Só foi ouvida as partes que têm interesse em vender ou proibir a comercialização desses remédios. Não teve uma entidade que, por exemplo, os ministros falaram: queremos a opinião de vocês para saber se é perigoso ou não é perigoso. E aí a decisão acaba ficando na mão de quem? De pessoas que não têm competência técnica para falar se realmente é o que parece ser aquilo. Então, na verdade, é até uma crítica que eu estou fazendo, porque a gente coloca um poder na mão lá dentro do STF para eles decidirem, tipo, se o remédio faz sentido ou não faz sentido tomar, se é perigoso ou não é perigoso tomar. Eu acho, tipo, ao meu ver, muito preocupante isso. Não sei qual que é a opinião de vocês sobre isso. O que vocês acham sobre essa questão? Eu falar bem a verdade, eu acho que assim, o STF, ele, dentro do que ele pode fazer, e isso deveria, né, como você mesmo disse, deveria ser uma coisa ali até talvez em conjunto com a Anvisa ou algo do gênero, na falta de uma regulamentação, eu acho que ok ele falar, mas, pra bem a verdade, eu não sei se pode ser que eu esteja um pouco, assim, pela minha experiência já, de não ter sido boa até junto com o médico, eu sou um pouco favorável às vezes, de ter essa proibição.
porque eu sei o quanto que isso pode trazer malefícios. Eu não sou contra a comercialização. Eu acho que deve ser comercializado, eu acho que as pessoas que têm que tomar, elas devem tomar os remédios, mas tem que ser feito o acompanhamento muito bem feito. A minha única, assim, o meu único ponto de vista é que talvez o STF, no poder que ele tem, e até a Anvisa também, de fazer com que o controle fosse maior em cima desses remédios, que não fosse uma coisa tão liberal do jeito que fosse uma coisa tão escrachada do jeito que é. Eu acho que o poder do STF se limitaria a isso. Mas tentar deixar com que a comercialização seja um pouco mais restrita. Para quem tomar, realmente deva tomar, mas não proibir, não tirar isso do mercado e falar assim, não, ninguém mais toma, ninguém mais usa, ninguém mais faz nada. Não. Só aumentar realmente essa regulação em cima dos remédios, para que isso não acabe sendo assim, vou ali, que nem eu compro um refrigerante, uma cerveja na esquina, vou comprar um remédio. Eu acho que não pode ser assim. Eu acho que só tem que ser uma coisa um pouco mais feita de uma maneira mais correta. Mais organizado. Né? Exato. Uhum. E o que você acha, Danilo? Eu concordo com a Mariana nisso. Eu estava analisando que a indicação para esses remédios de emagrecimento, né, ela é feita para quem tem o IMC acima de 30, que é uma pessoa classificada como obesa grau 1. Né? Uhum. E eu acho que o grau primeiro, o grau 1, ele é para quem está, não sei se tem muita gente que caracteriza como sobrepeso. Eu posso só te interrompendo rapidinho, eu posso falar, porque eu não sei se eu tô no grau 1 agora, mas a primeira pesagem que eu fiz com um nutricionista, aliás, contando para vocês aí que não conhecem o meu perfil lá no Instagram, eu comecei a documentar esse ano, eu resolvi mudar de hábitos, estilo de vida, começar a praticar mais exercícios e tal, e estou fazendo acompanhamento nutricional, estou fazendo acompanhamento com um profissional de educação física, e na primeira pesagem, primeira avaliação que eu fiz com um nutricionista, eu estava com 31,6 de gordura corporal, e pela minha composição corporal, eu estava considerado já como obesidade grau 1, não tipo um negócio preocupante, mas início já de obesidade grau 1. Então, não é um negócio, eu lembro como eu estava, não é um negócio que, tipo, extremo tal, mas que já acende uma luzinha de que você tem que tomar cuidado, porque você pode começar a ir para um fundo do poço que talvez você não consiga sair depois. Né? Já é um pouquinho preocupante. Você vai fazer exame, com certeza, vai dar um monte de alteração. Não é saudável você estar num nível desse, como não era eu estar naquele nível. Então, é uma pessoa que está com aquela barriguinha já mais saliente, os shorts não cabe, entendeu? A camiseta fica mais apertada, ela começa a se incomodar com o físico, mas não é aquele negócio do barrigão, que você fala obesidade grau 1, você acha que o cara é imenso, mas não é imenso, ele tem uma barriga tal, mas não é um gordão, assim. Então, e eu não sei, aí eu não sei, né? Aí é puro achismo, chute, não tenho nenhuma condição técnica de dizer, mas não sei se a métrica pelo IMC é a mais adequada. Porque, por exemplo, o meu IMC é 27,5. Eu fui olhar hoje, 27,5. Mas eu não tenho, nem você falou, o percentual de gordura. Eu não está em menos de 10%. Então, você tem essas distorções, eu né? vi que o IMC já está caindo. Ou você definir uma pessoa obesa ou não pelo IMC, eu acho que foi essa semana, que é um método ultrapassado. Porque foi como você disse, eu tenho 1,72 m e eu peso 69 quilos. Eu tô ali para entrar ali no 25, do IMC 25, 24, 25. Só que aí, se você for ver da parte corporal, a quantidade de gordura versus massa magra,
Eu tô super saudável. E Não, aí, mas quer dizer, você- se eu chego num nutricionista e ele só faz lá a continha, a minha altura, o meu peso, pô, vai dar que eu tô gordinha, mas não é bem assim. Então, e até isso é uma coisa preocupante, porque a gente tem os métodos que eu acho que são arcaicos para você definir o que é gordo, o que não é gordo, e aí você chega lá, por exemplo, vocês dois, vocês vão chegar num posto de saúde, aqueles médicos às vezes que nem olham para sua cara direito e falam assim, nossa, tá com IMC alto, tô aqui, toma um remédio. E é isso que eu fico puta, eu acho que não é assim que funciona, sabe? É uma coisa muito mais séria. Eles estão dando remédios que mexem com a cabeça da pessoa. Não só com a cabeça, mas com tudo. E isso que eu acho, assim, que não deve ser. Você tem que ter uma série de exames. Você tem que ter um exame de sangue comprovando que você tá com colesterol muito alto, que você é diabético. Tem uma das anfetaminas que eu acho que foi proibida, eu não sei, que é para diabético. É diabético que tome. Eu já vi médico do Instagram receitando, que eu sigo vários médicos. E mais você, esse remédio aqui, normalmente pessoas diabéticas usam, ele diminui o nível de açúcar assim assado, e você não vai sintetizar açúcar, e aí você vai eliminar e você vai emagrecer. Eu falei, porra, meu. Tipo, foi um médico do Instagram, o cara tinha muito seguidor, sabe? Eu não vou falar que o nome dele era um desses nomes. E eu fiquei olhando, eu falei assim, não é certo. Porque aí eu comecei a ler os comentários, sabe? Qual que é? Eu posso tomar? Até eu acho que era uma injeçãozinha que você aplicava na barriga. E um monte de gente queria. Como que eu faço para comprar? Onde que eu compro? Não sei. E sabe, isso que eu fico meio brava em relação a isso, sabe? Que essa venda assim como se você estivesse vendendo uma aspirina, por exemplo. Não é assim, você mexe com muito mais coisa. Né? E é por isso que eu acho que a questão ela vai muito além de quem pode, né, autorizar, de quem, se é do STF, se o Congresso pode legislar. É uma questão muito mais de compreensão da classe médica. Você falou, pô, o cara receitando de forma geral, generalizada, para qualquer um, né, que queira fazer uso desse medicamento. E as pessoas são imediatistas, né? Como eu falei, o pessoal quer o maior resultado com o mínimo de esforço. Para você ter um resultado extraordinário, você tem que fazer algo extraordinário. Não existe diferente, não dá para ser diferente. É ilógico, é burrice pensar de outra forma. Então, tem que ter esse entendimento da classe e também uma revisão com isso, né? Você mencionou, você tem minha altura, 1,72 m, né? O MC é 27, tem 82 quilos. Então, pô, se eu conseguiria tomar um remédio para perder mais um pouquinho de peso ali, etc. Né? Então, não faz muito sentido mesmo. E eu não sei, aí vai muito às vezes você pega médicos também, ou nutricionistas que estão... claro, eu não estou generalizando, mas você pega alguns que estão no começo de carreira, e aí vai começar a trabalhar com o pessoal, aí cede a esses impulsos, né? Vamos receitar medicamento. Nem sei se nutricionista pode receitar medicamento, mas... Nutricionista não. Eu pego o médico, ele receita lá em conjunto, etc. Aí taca remédio na pessoa, e, pô, tinha um trabalho muito mais, que dá mais trabalho, né? Mas que poderia ser feito inicialmente, que é o trabalho de melhorar a alimentação, e isso o efeito é mais, ele é contínuo, né? Ele é duradouro. Se mudar o teu estilo de vida, a tua qualidade de vida, é muito melhor, né? Tudo que você puder fazer e utilizar menos possível de medicamento, né? Se puder melhorar a tua taxa de testosterona com base em exercício e alimentação, é muito melhor do que você inserir um medicamento, né? E criar esse efeito, me fugiu a palavra, esse efeito não natural, né? Então, por isso que eu acho que é um problema mais profundo que sai aí, parte aí de quem pode receitar. Como a Maria falou, eu acho que o ideal seria você ter a partir de um nível mais
agudo, mais acentuado de obesidade para passar a tratar com um remédio. Ou então, você ter uma indicação, mas aí não sei, também queria aquela indústria das receitas. Olha, ele já passou por esse tratamento, por esse aqui. Eu acho que para a pessoa fazer cirurgia bariátrica, acho que ela precisa, né? Acho que sim, precisa de uma indicação médica para cirurgia. Eu vou fazer um comparativo acho que é meio tosco, mas foi o que eu lembrei agora. Se a pessoa quer mudar de sexo, ela precisa passar por um psiquiatra que vai avaliar, acompanhar ela por meses, se não anos, e vai dizer, olha, essa pessoa aqui está em condições de fazer um exame ou uma cirurgia de mudança de sexo. Porque o índice de suicídio ele é altíssimo para quem faz esse tipo de cirurgia. Da mesma forma com quem está se tratando, né? Olha, claro, eu estou falando aqui, a Mari pode dizer muito melhor e com mais propriedade. Quem está passando por esse tratamento, acho que poderia ser dividido em fases. Vamos nessa fase aqui. Você não precisa de usar remédio, você tá com uns quilos a mais aí, mas dá para a gente tirar isso aí, melhorando a tua alimentação, colocando exercício físico na tua rotina, etc. Poxa, no teu caso é mais complicado. Tem uma outra coisa que a maioria das pessoas pensam, né? Acham que gordo é vagabundo, é preguiçoso, não quer fazer as coisas. A carga genética, né, nas pessoas, né, que tem tendência a engordar, ela é grande. O fator genético ele pesa muito. Então, às vezes, pessoas que se alimentam da mesma forma, elas têm resultados na balança, né, no corpo, diferentes, né? Então, isso também tem que ser levado em conta. Então, acho que é uma coisa que tem que ser melhor pensada, né, para se construir uma solução mais adequada. Eu concordo com você. Eu acredito que esse problema é um problema de médico e um problema de paciente, porque hoje em dia tem muita clínica esportiva, né? Onde tem nutricionistas, tem personal, tem o médico do esporte, o endócrino e tudo mais. E o que essa clínica precisa fazer? Entregar resultado. Precisa entregar resultado. Então, vai o cara lá. Se ela não entregar um resultado satisfatório para a pessoa, ela vai falar: essa clínica aqui é uma porcaria. Pô, me consultei aqui e eu não tive resultado. Mas às vezes eu não tive resultado é que a pessoa não se entupiu de remédio para poder ter o resultado que ela esperava. Quando na verdade, igual você falou, a gente que treina, você, a Mari, a gente sabe que para ter um resultado no físico, você precisa ter paciência e precisa se alimentar bem, precisa treinar pesado durante um longo período. Então você tem que aguentar todo esse processo, não é assim, vou treinar uma semana ou às vezes um mês, se você for uma pessoa iniciante, você não vai ter resultado. Não adianta você falar, não tá dando certo, puta, preciso procurar um médico, quero tomar remédio, quero não sei o quê, que é justamente entra naquilo que você falou. A pessoa quer um resultado imediato, não tem paciência, não consegue curtir a jornada, e aí você entra no paciente que quer o resultado rápido e o médico que ele quer entregar o resultado para falarem que a clínica dele é boa, você junta tudo isso daí, vira uma bomba de merda. Porque o médico, ele vai receitar e as pessoas, como são preguiçosas, né? Claro que não todas, mas a maioria das pessoas querem um caminho mais curto, preferem tomar um remedinho, alguma coisa para chegar no resultado. Tá chegando o verão agora, não preciso fazer alguma coisa para poder curtir a praia aí de biquíni, sem camisa, vamos tomar um remédio. E aí você junta, duas pessoas mal intencionadas, é claro que vai dar problema. Então, aí vem os órgãos reguladores, como por exemplo a Anvisa, para estragar um pouco essa farra, para não chegar nisso. A gente precisa, na verdade, desenvolver aí uma cultura da mentalidade das pessoas, que essas coisas, a maior parte das coisas da vida que vale a pena, elas são feitas no longo prazo e não no curto prazo. Elas precisam entender que para você ter um corpo ou desenvolver um hábito, uma saúde que você quer, você vai precisar
necessariamente entender que vai demorar e que vai doer para você trocar os seus hábitos. Muitas vezes você vai precisar ir no psicólogo, você tem um transtorno alimentar, igual, por exemplo, a Maritinha, e aí, portanto, você tem que tratar a sua cabeça, não necessariamente com remédio. Eu, por exemplo, sofri muito com ansiedade, fiz terapia, e eu pedia para minha psicóloga, quando eu estava numa semana muito foda, que eu passei episódio de ansiedade de não levantar da cama. Tem dia que eu não levantava da cama, era um negócio pesadíssimo. E eu falava para minha psicóloga, falava, meu, pelo amor de Deus, me dá uma guia para eu ir para o psiquiatra, que eu preciso tomar remédio, eu não estou conseguindo viver. E ela falava, não, calma que a gente vai resolver, você não vai tomar um remédio, calma, calma. Só que é difícil você achar profissionais assim. Porque o cara quer o quê? Quer facilitar o trabalho dele, né? Ele não quer ir às vezes pela via mais fácil. É difícil você achar bons profissionais que querem de fato resolver o seu problema na raiz. Falar, calma, a gente vai resolver esse seu problema aqui. Não vou te dar um remédio para ansiedade. Eu sei que dá para a gente levar sem isso. Provavelmente essas clínicas de performance, vai ser difícil você achar um médico, ele vai falar, não, o seu problema, ele é psicológico, o seu transtorno alimentar. O seu problema é que você não consegue fazer exercício é outro, é esse. A gente precisa criar mini hábitos para você começar a fazer um pouquinho de exercício e tal, e você vai se motivando. Então, é esse o problema. Eu acho que é juntar o paciente que quer um negócio fácil e o médico que ele quer entregar o trabalho dele, quer entregar performance, e aí ele acaba indo pelo lado mais fácil, né? Sim, e uma coisa que eu acho que é muito importante a gente deixar frisado nesse final é realmente da questão que não foram todos os remédios, né? Deixar isso bem claro para as pessoas, porque tem muita gente que acha todos. Não. Muitos dos remédios que são utilizados para emagrecimento são utilizados para outras doenças, outras comorbidades. Né? Que até eu tenho o exemplo da diabetes. Tem um remédio que ele é utilizado por alguns médicos para emagrecimento, mas ele é extremamente utilizado para pessoa diabética, que precisa tirar aquele açúcar do sangue de uma maneira rápida. Então, foram poucos remédios ali, foram três princípios, né? Eu não sei, eles são sal, né, de remédio. Que aí, dentro desse sal de remédios, produzem outras marcas, né? Então, sei lá, vai ter a Medley, produz um com o nome A. Aí vem a Bayer, produz o nome B, mas é o mesmo princípio. E aí, esses três que você falou o nome, aí, esses nomes difíceis no começo do podcast, esses três foram tirados. Uhum. Não, com certeza. Mas outros tipos de tratamento que tem ainda essa comprovação que traz um benefício ali para a pessoa que está usando, eles estão disponíveis. Mas usem, né? Quem está ouvindo, usem com muita cautela, muito cuidado, né? Para usar para emagrecer. Deixa para o diabético usar, deixa para a pessoa com ansiedade usar, não vai usar para emagrecer, vai correr lá na praia, vai lá com o Danilo correr em Santos, entendeu? Exato. Exatamente. Tem que ter pôr a mão na consciência. Volta e meia eu chamo o pessoal para ir treinar comigo na academia, mas é difícil arrumar um. Eu tô folgada esses tempos, cara. Eu não tô indo treinar direito. Essa semana eu fui 2 vezes só. Eu tô focado agora. Tô super preguiçosa. Depois da cirurgia, voltei para arrebentar. Né? Você falou disso, Mari, tô chamando a Mariana de Mari, já tô íntimo. A gente tá íntimo aqui, né? Tudo amigo. Você falou dos 2 dias, né? Eu acho a maior besteira do mundo esse negócio. 90 dias você cria um hábito. Cria porra nenhuma. O hábito você cria todo dia. É só você ver, por exemplo, sem querer ficar fazendo crítica aos outros, querer falar dos outros, mas é só você olhar, por exemplo, o Thiago Nigro, o primo rico. Pô, quantas vezes ele não falou, não, vou ficar 21 dias aqui para criar o hábito que ele queria treinar, ter uma vida saudável, entrar no shape. Olha como que ele tá. Para mim, parece até que ele piorou. Né? Então, você vê que não funciona esse negócio de 21 dias. Não funciona. E é uma coisa, pelo menos comigo, eu percebo muito isso. Sei lá, às vezes eu treino 3 semanas, 1 mês ali, puta, certinho, 5, 6 dias na semana. São 2 dias, às vezes, que eu não vou. Nossa, parece que desanda. Aí eu pensei que perdi
todo o hábito que eu criei. E sabe, eu falo, pra você ficar assim, preguiçoso, pra você, não vou, já tô cansada, trabalhei muito. É muito fácil de você dar desculpa. É dura você insistir, que nem faz umas 3 semanas que eu tô super preguiçosa. Que eu não tô treinando direito, não tô acordando cedo pra ir treinar, porque geralmente eu treinava cedo e à noite. Nossa, chefe. Sabe quando? Mas vou voltar. E eu falo, no Instagram, né, quando a gente entra no assunto, eu falo disso. O preço é a eterna vigilância. Você tem que estar todo dia cobrando de que eu preciso ir. E você vai, que nem você falou, você vai ter uma briga interna na tua cabeça, o teu corpo ele não quer que você se exercite, ele quer ficar o mais lazy possível. Então, você começa aqui, o demôniozinho falando ali, não vai. Para que você vai todo dia? Isso é exagero. 3 vezes na semana tá bom, não precisa mais do que isso. Para que isso e tal? É muito assim. Exatamente. E assim, quando você quer uma coisa, por exemplo, hoje eu não viso mais só estética, essas coisas. Estética até é a última. Eu sempre penso assim, não, eu quero correr tanto que eu tô começando a pensar na hipótese de correr uma meia maratona. O que ainda tá me deixando com o pé atrás para entrar nessa rotina de treinos é realmente meu joelho, que eu sinto dor. E eu falo, puta, será que eu vou encarar? Será que eu não vou me frustrar de chegar na metade, já tá ali com aquele gás e dar um pau no meu joelho? Porque eu sinto dor pra pedalar já, inclusive. Você tem normalmente. Oi? Você tem condromalácia? Traduza, por favor. Sei lá, um problema, né, que muita gente tem, que é condromalácia patelar, que às vezes uma má formação na patela, às vezes ela é mais alta e ela começa a desgastar a tua cartilagem por trás. E aí você então, na verdade, começa a perder e aí fica doendo demais. E dói bem na voltinha, realmente, que liga da cartilagem. Eu não sei se eu tenho isso, mas o que acontece? Como eu tenho a hérnia na coluna e eu pegava o ciático da minha perna esquerda, eu passei a jogar meu peso na perna direita. E eu fiz isso por um bom tempo, até conseguir estabilizar bem a minha coluna, fazer todo o trabalho de fortalecimento e tal. E um dia eu dei uma chapada, passei um pouco do meu limite e eu esqueci que tinha uma escada. E eu fui. E eu caí de joelho. E no que eu caí de joelho, deu uma pancada muito forte no meu joelho direito. Depois disso, eu comecei a sentir dor para pedalar. Já apareceu assim para pedalar. E às vezes, quando eu ia andar, eu tenho um pastor alemão. E normalmente, quando eu vou andar e correr, eu levo ele junto. E eu não sei se às vezes é de ficar dando tranco, de segurar, porque às vezes ele sai assim, tirei, eu pego e prendo. E começou a dar uns choquinhos, eu comecei a sentir na caminhada e na corrida também. Então eu tô assim com o pé meio atrás, por enquanto, tô fazendo umas coisas mais leves, tô fazendo bastante fortalecimento. E é aquele negócio, eu sei que vai ser uma meta que eu tô colocando, que eu não vou colocar essa meta hoje e amanhã eu vou conseguir. Vai ser meses e meses, para não falar um ano, que eu acho que talvez eu vou ter que me preparar para isso. Então, quer dizer, tem todo um preparo, tem todo um estudo, tem toda uma rotina que você vai ter que se programar, uma rotina de acordar cedo e fazer, depois trabalhar, e fazer o repouso e se alimentar. Então, não é uma coisa que é fácil, é uma coisa que é difícil, entendeu? Mas eu acho que assim, eu acho que vale muito a pena. Eu já corri 10 quilômetros, é tão gostoso quando você chega assim, cheguei lá atrás, lá, com o pessoal velho lá atrás. Aí cheguei tão feliz de ter conseguido, que eu acho que vale a pena, sabe? Então, são assim, coisas que nós passamos, mas por um propósito. A mensagem que fica aqui desse podcast é que vale a pena a gente investir na nossa saúde, mas não a preço de você ter que tomar medicamento, a menos que você precise, né? O que é importante para a gente construir qualquer resultado sólido é a gente ter noção que vai demorar, que é ao longo prazo, a gente tem que ter paciência, vale a pena a gente se exercitar,
comer direito e não precisa partir para essa parte de remédio. Essa parte de remédio é para quem realmente tem uma situação aí muito, muito crítica e de fato, de verdade, precisa de remédio. A gente não pode escancarar essas portas aí, que de fato é muito perigoso. Então, nós três aqui, votação unânime, nós concordamos realmente com essa questão da proibição da produção e comercialização. Andou bem mesmo essa decisão do STF. Como a Mari falou, existem outros remédios também que podem ter aplicação em um determinado caso específico aí de obesidade, tem outros tratamentos. E quem tem que dizer sobre isso é a nossa agência reguladora, que hoje em dia é a Anvisa. E, gente, pô, brigadão a participação de vocês aqui no podcast, foi sensacional. Acho que a gente entrou bem na questão jurídica, conseguimos tirar e acho que esclarecer bem o que aconteceu aí nessa decisão, demos nossas opiniões pessoais, nossas vivências, então foi demais. E agradecer aí você, Danilo, brigadão por ter participado, ter aceitado esse convite aí de participar. Eu que agradeço, Pablo. É um tema legal, claro, a gente acaba avançando, né, indo para outras áreas, né, correlatas aí de treino, etc. E é como você falou, quanto menos uso de medicamento a pessoa fizer, melhor vai ser para ela. E eu acho que é o que a Mari disse também, é você se imaginar lá na frente, né, com 50, 60 anos, como é que eu quero estar, né? Como é que você quer passar? Né? Eu quero passar com 10 nessa área, como nas outras também. Com certeza. Então, mas para começar tem que ser agora. Eu, cansei de ver pessoal mais velho na academia, com 40 e poucos, 50 e poucos anos, iniciando e, não passa da primeira semana, não passa do primeiro mês. Porque é complicado mesmo, ainda mais se você está entrando pela primeira vez naquele ambiente. Não é uma coisa tão legal, não é uma coisa tão prazerosa, porque você se defronta, né, com outras pessoas, você vê lá o pessoal malhado, etc., treinando e tal, e você está ali no ambiente que você está tateando, não conhece, peso, primeira semana é uma bosta, e todo dolorido. Então, quanto antes você se impor em fazer um exercício físico, em ter uma rotina de exercício, melhor vai ser, mais fácil você vai se adaptar e vai levar para a vida toda e vai ter resultados lá na frente, você vai estar muito mais saudável, né? E o preço é eterna vigilância, é todo dia. Todo dia você tem que estar se cobrando. Hoje eu vou, amanhã eu também vou, depois eu também vou. E eu não posso deixar de ir, porque é assim que a gente para. Você para a academia deixando de ir uma vez. Aí aquela semana que você não foi, você, não, na próxima eu vou, daqui a pouco vira um mês, 2 meses, daqui a pouco são 3 anos e você não voltou mais. E caramba, você já se viu de novo lá com mais tantos quilos, etc. Mas tem um lado legal, se você está meio acima do peso, você começa a academia no primeiro mês, muito provavelmente, você tem muita coisa para perder, no primeiro mês, muito provavelmente, você vai perder uns 5 quilos. Vai ser aquela porrada. Lá na frente, os 3, 5 últimos, vai ser muito mais difícil. Mas o começo, ele também é gratificante por esse aspecto. Então é isso aí. Obrigado. Tema muito legal e estamos à disposição. Exatamente, não desistam, pessoal. Mari, brigadão aí pela sua participação, contribuição foda Obrigada. Obrigada. Fiquei a minha visão, como eu já utilizei, como eu já tive algumas situações extremamente ruins que vieram por conta de uso de remédio por até um médico, mas que foi feito de uma maneira totalmente responsável, e eu carreguei isso durante muito tempo, né? Poderia ter, às vezes, acontecido até uma coisa pior, graças a Deus não aconteceu.
Então, eu fiquei muito feliz de poder participar desse debate, dessa conversa, como forma de conscientizar as pessoas. Não é uma brincadeira, não é uma coisa que algumas coisas envolvidas por trás de farmacêutica, de compra, de essas coisas com certeza tem. Mas se proibiu é porque tinha alguma coisa de errado que não estava bem, senão não teria proibido. Então, acho que não foi uma coisa que foi para o mal da população, foi uma coisa que vai trazer muito mais benefícios do que malefícios. E como isso aqui, existem outros remédios, só tomem isso de maneira consciente. Exatamente, pessoal. E obrigadão vocês que ouviram a gente, caso vocês tenham ouvido em alguma plataforma aí de streaming, Spotify e afins, vocês que acompanharam a gente pelo YouTube também, obrigadão aí de coração. Dá aquela fortalecida lá, deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreve no canal, compartilha aí com o pessoal e até a próxima. Valeu, pessoal. Falou. Tchau, gente. Falou. Tchau, tchau.